hoje. Nada melhor do que na comemoração do nosso aniversário, nós que somos uma igreja cristocêntrica e queremos ser cada vez mais uma igreja plantada em Jesus, firmada no Senhor, cuja vida gire em torno do nome de Jesus, celebrarmos assim, falando dessa maravilha, desse nome tão bendito. Texto de Mateus, capítulo 16, que você pode acompanhar aqui comigo, nossa tela também vai projetar, é um texto em que Jesus inquire os seus discípulos a respeito do seu nome, do significado do seu nome, querendo dos discípulos saber, afinal de contas, o que se falava do nome de Jesus. O que a menção ao nome de Jesus, é a pergunta de Cristo aos seus discípulos, evocava. É esse o texto a partir do verso 13 de Mateus capítulo 16. Vocês podem ficar de pé um minutinho, por favor, para a gente ler aqui esse texto juntos, até o verso 20. Jesus, dialogando com seus discípulos, lhes pergunta o seguinte: indo Jesus, verso 13 de Mateus 16, para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Jesus querendo saber, o que é que se diz do meu nome, da minha reputação, da minha fama? Quem dizem os homens que eu sou? Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Verso 15, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Aqui Cristo dirige a conversa para os seus discípulos de modo mais direto e diz assim: vocês, o que pensam de mim? O que significa o meu nome para vocês? Pedro toma a palavra e diz assim, o verso 16, respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que declaração poderosa. Pedro diz assim, teu nome significa o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. João, texto dos evangelhos que trata da argumentação em torno da divindade de Cristo, faz o tempo todo referência ao fato de que Jesus, sim, é o Messias, era o Messias prometido, e aqui Pedro não deixa dúvidas na sua declaração e no seu entendimento a respeito do significado do nome de Jesus. Verso 17, então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, a pedra a que Jesus faz referência, é a declaração de Pedro, a profissão de fé, partindo do coração de Pedro, dotada no seu coração pelo próprio Espírito Santo, a propósito de quem era Jesus. Essa é a pedra, a declaração fundamental. Cristo é a pedra, e diz Jesus, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mais uma declaração extraordinária sobre o poder de Jesus e do seu nome. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Que texto maravilhoso, eu acho que vale a pena vocês dizerem amém, a palavra de Deus, amém. Bendito seja o nome do Senhor por passagem tão extraordinária, da extraordinária em comum, inspirada por Deus, pelo Espírito Santo, perfeita em todos os seus termos, palavra de Deus. Que Deus visite o nosso coração pelo seu Espírito Santo, nessa meditação nossa aqui, a respeito do nome de Jesus. Que seja assim para a glória do Senhor. Você pode se assentar. Gente querida, à medida em que o Evangelho avança aqui na nossa terra, no Brasil, se tem um lado maravilhoso, muito se fala do nome de Jesus de modo bem casual, com expressões assim, que já vão fazendo parte da nossa conversação comum. Por exemplo, não sei se você já viveu, mas deve ter vivido certamente. Está você fazendo compras no mercado,
caminhando, pegando um ônibus, busão, sei lá, num táxi, num Uber, alguma coisa assim, e algo acontece e alguém fala a respeito do nome de Jesus, coisa do tipo seguinte: só Jesus na causa. Você já ouviu essa expressão? Já ouviu? Certamente, numa outra circunstância, você deve ter ouvido alguma coisa do seguinte: alguém fala algum negócio que você não quer que aconteça, ou que alguém não quer que aconteça consigo, e ele diz: está amarrado em nome de Jesus. Você já ouviu falar disso? Já ouviu, não já? Olha, e aí você que é crente, que conhece a Cristo, você dá uma olhadinha, e tem crente aqui, tem crente para tudo quanto é lado, louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas frequentemente essas declarações são muito esvaziadas do seu verdadeiro significado e valor. E aqui eu quero, nessa noite de celebração, outra vez, do aniversário da nossa querida Betânia, pontuar para vocês, para a gente nunca esquecer, algumas verdades que a Bíblia fala de maneira muito peremptória, séria, grave, a respeito do significado do nome de Jesus e do seu poder. Coisas que todo mundo, você e eu, nós, a Igreja Betânia, os nossos amigos convidados nessa noite, o mundo inteiro, nosso querido Brasil, coisas que todo mundo precisa saber a respeito do nome de Jesus. A primeira dessas coisas, afirmações bíblicas extraordinárias, profundas, que colocam a vida da gente em xeque, demandam do nosso coração uma resposta. A primeira gloriosa declaração bíblica a respeito do significado do nome de Jesus trata da salvação. A palavra de Deus diz que não há salvação fora do nome de Jesus. A Bíblia declara que a salvação só é possível para quem invocar o nome de Jesus. Texto de Romanos, capítulo 10, fazendo Paulo referência a uma profecia de Joel, no capítulo 2, o texto diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Pedro, pregando em Jerusalém, me referi a esse texto no domingo passado, diante das autoridades de Jerusalém, ele avança para dizer: esse Jesus Nazareno que vocês crucificaram, a quem Deus ressuscitou ao terceiro dia, este Jesus é a pedra que os edificadores rejeitaram. E prossegue dizendo: e não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo dos céus, debaixo dos céus, não há nenhum outro nome, o nome de Jesus, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos capítulo 4. Então, o enunciado dessa proposição bíblica fundamental declara que a salvação só é possível para quem invocar o nome de Jesus. Ao afirmar assim, talvez ocorra a você, e deve ocorrer, algumas perguntas, pelo menos duas. Afinal de contas, de que devo ser salvo? Do que a Bíblia faz referência, ou a que a Bíblia faz referência em termos de invocar Jesus para que eu seja salvo? Você bem sabe, salvo eu preciso ser, você precisa ser. Se isso não aconteceu com a sua vida, já aconteceu com a minha, pelo poder da graça de Deus em Cristo. Você tem que ser salvo do que você é, do governo da sua vida por você mesmo, das nossas maluquices, das ambiguidades que jazem no nosso coração, daquela loucura que Paulo descreve na carta aos Romanos, dizendo: eu não consigo ser o homem que eu gostaria de ser, eu não consigo praticar o bem que minha mente declara para mim mesmo que deve ser o caminho da minha vida. Que miserável homem que sou, declara Paulo, quem me livrará do corpo dessa morte? Só pela invocação do nome de Jesus. É só nestes termos que há salvação. Salvação de um mundo sem destino, ou sem origem e sem destino. Olha para a vida, olha para o mundo, olha para os desacertos que nos envolvem a todos. Salvação só para quem invocar o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia
trata disso num termo super teológico que é pecado, que significa mais do que algumas transgressões morais, mais ou menos graves. Pecado significa um defeito fundamental que habita no coração de todo homem, todo, do que viva moralmente melhor do que alguns outros, do facínora, do assassino, ou do bom pai de família, da boa mãe de família. Pecado é do que você precisa ser livre, o que só pode acontecer mediante a invocação do nome do Salvador Jesus Cristo. Pecado significa uma inimizade profunda que se estabeleceu no coração de todos nós, diante do Pai, do Deus Todo-Poderoso, do Criador da nossa vida. Salvo de quê? Salvo das nossas 1000 ansiedades, fruto desse desacerto da nossa vida e da nossa alma com Deus, dos nossos medos, dos nossos temores. Aqui a gente cantou também sobre o poder do nome de Jesus, de banir da nossa vida e da nossa alma de maneira definitiva e total o medo, entre os quais o medo mais terrível, daquele que não tem segurança da sua própria salvação. Me permita dizer, eu estou pregando para a igreja, minha querida igreja, mas salvo eu preciso ser, você precisa ser, já fui, pela misericórdia do Senhor, para estar pronto e preparado para aquele dia que nos envolverá a todos, em que veremos a morte face a face. Isso não vai acontecer com você, comigo, se Jesus nos buscar antes, mas mesmo nesses termos, eu preciso estar pronto e preparado. Salvo, só há salvação para aquele que invocar o nome de Jesus, o nome do Senhor Jesus, em nenhum outro nome. Então, mais do que algumas expressões que poderiam banir o mal da nossa vida, está amarrado em nome de Jesus, você precisa invocar o nome de Jesus para ser salvo. Salvo destas coisas que a Bíblia qualifica como sendo um grande e terrível pacote de pecado. Invocar o nome de Jesus. O que significa isso? Outra pergunta que pode ocorrer ao seu coração. Justa pergunta. Invocar o nome de Jesus, mediante cuja invocação há salvação, e só mediante ela a salvação pode se estabelecer no coração de um homem e de uma mulher. Significa, enfim, você entregar o governo da sua vida inteiro, total, a Cristo. É fazer dele o seu Senhor e o seu Salvador. Como Tiago diz, é mais do que crer em Deus, porque diz Tiago, os demônios também creem em Deus e tremem diante do nome de Jesus, mas não se submetem a Deus jamais. Invocar o nome de Jesus nos termos propostos pela palavra do Senhor, mediante cuja invocação a salvação vai se estabelecer na vida, no coração de um homem perdido, de uma mulher perdida, significa entregar o governo, como a gente canta aqui, entregar os remos da vida, do barquinho da vida, deixar que Jesus conduza a sua vida, a experiência do arrependimento e da fé no Senhor Jesus. Todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo, descansar em seus braços. Imagine-se como um náufrago. Espero que você nunca tenha vivido a tragédia, o drama de passar por uma situação de aperto, de apuro, como eu já passei lá na minha adolescência, já faz um bocado de tempo, na praia de Itacoatiara. Terrível. Você se vê ali naquele mar enorme, grande, mas imagine-se assim, nessa condição, e lá vem um salva-vidas, você se debatendo de todo jeito. A instrução de um salva-vidas experiente é a seguinte: para de se debater, você só vai atrapalhar, deixa que eu faça o trabalho, deixa eu conduzir você. É ou não é assim? Náufrago, afundando, querendo se salvar por si, do lado de um salva-vidas que sabe nadar, que sabe qual é a técnica de salvamento, só vai atrapalhar o salva-vidas. Invocar o nome do Senhor para salvação, nessa ilustração pobre e rasa, significa você se deixar
salvar por Jesus, sem insistir em bancar os termos completos da sua própria salvação. Insistir com práticas religiosas, com promessas, com moralismo, ou seja o que for, como se fosse possível você conquistar a sua salvação. Aquele que invocar o nome do Senhor, e só aquele será salvo. Confiar a Jesus o destino da sua vida. Salmo 37, que a gente repete tantas vezes aqui: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará, e o mais Ele fará. Palavra do Senhor faz, aqui mesmo no texto que nós acabamos de ler, uma segunda afirmação, grave, séria, dramática, decisiva, para mudar os termos da nossa rota, do nosso status espiritual, desde que você seja destas, que invocam o nome de Jesus para a salvação. Ela afirma que o inferno, que os demônios, que Satanás não podem resistir ao nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Pensei que você fosse soltar um retumbante aleluia nessa hora. Não vale, gente? É claro. Alguém poderia dizer, os crentes são muito supersticiosos, toda hora falando de demônio, de diabo. Mas, gente, novamente, dê uma espiadinha na vida. Olha o que acontece ao seu lado, mais distante. Recentemente, eu não quero estragar aqui o humor de nenhum de vocês, poderia citar a exaustão, 1000 situações que são indicativas de que existe um mal pessoal, que Cristo chamou de diabo, de Satanás, do adversário. Lá na Turquia, foi na Turquia, consulado da Arábia Saudita, um jornalista de nacionalidade, lá, nascido na Arábia Saudita, mas também com nacionalidade americana, entra no consulado da Arábia Saudita, entra e não sai. E o que se diz internacionalmente é que saiu sim, morto, fatiado dentro de uma mala. Crime perpetrado por gente, por seres humanos, mas cujo teor é uma indicação grave e forte de que existe diabo, que existe demônio, de que você e eu precisamos nos ver livres, protegidos, defendidos. E Jesus afirma, tu és Pedro, e sobre esta pedra, a invocação, o nome de Jesus, do Salvador, do Messias, edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se você é da igreja de Jesus, o que Cristo está dizendo é exatamente isso, você haverá de ser um vencedor sobre as forças infernais o tempo todo. O diabo não vai pisar no seu pescoço, não vai sufocar a sua vida. Se você é de Jesus, se você invocou o nome do Senhor para a salvação, você haverá de ser um grande vencedor sobre as forças infernais. É pelo nome de Jesus, é pela invocação do glorioso nome de Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Escrevendo aos jovens, e a vários deles aqui, alguns lá em cima, João, na sua primeira carta, diz assim: jovens, eu vos escrevo porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Vocês são fortes porque a palavra de Deus está em vós, porque vocês invocam para a salvação o nome do Salvador Jesus Cristo, o único, e vocês têm vencido o maligno. Que maravilha de vitória, acessível a mim e a você, a nós, nesse mundo louco, que mais parece um inferno, em 1000 situações, que nos envolvem a nós também, que nos tocam de perto e muito proximamente. A palavra do Senhor afirma que inferno, trevas, diabo e demônios não poderão resistir à invocação do nome de Jesus. Quer dizer que você foi
nascido em Jesus, pelo Espírito do Senhor, para ser um grande vencedor. Não é triunfalismo, não significa dizer que você não vai passar sufoco, doença, enfermidade, perdas, baixas, sofrimento, pressão, não. Significa dizer que você não será, enfim, derrotado pelas trevas. O vencedor na sua vida, na vida daqueles que o invocam, daquelas que o invocam, é Jesus. Vitória transferida para você, para mim, para nós, nos termos da palavra do Senhor. Colossenses capítulo 2, Paulo afirma: e destas potestades e principados, destes demônios, Jesus triunfou, sobre eles Cristo triunfou de maneira completa na cruz, e os pôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso, no meio do sufoco, da pressão, da luta, das asperezas de uma vida dura e difícil, de um trajeto acidentado pelo qual você e eu somos chamados para passar, mas tudo com vitória. O diabo não podendo sufocar você, ele não consegue, não vai poder afastar você do amor de Deus, tirar você da salvação conquistada pelo preço do sangue de Jesus, cujo nome você invoca para a salvação, mas ele vai tentar roubar de você as bênçãos associadas à salvação. Esse é o papel dele o tempo todo na direção de quem invocou o nome de Jesus e por ele foi salvo. Fazer você viver na mediocridade, na pobreza, na tristeza daquele que não tem a salvação, enfim. O inferno e os demônios não podem resistir ao nome de Jesus, bendito seja o Senhor. Agora, a palavra de Jesus também declara que não acontece por mágica. Não é você proferindo palavras de ordem, como já lhes falei algumas vezes aqui nessa prédica, palavras de ordem muito populares entre nós. Atos capítulo 19, carta aos igreja de Éfeso sendo plantada por Paulo, o texto registra que alguns exorcistas ambulantes, 7 filhos de um sumo sacerdote chamado Seva, tentavam invocar o nome de Jesus, para que dali pudesse advir poder sobre pessoas endemoniadas. E o texto de Atos capítulo 19 diz que numa experiência, alguns demônios retrucaram para aqueles 7 filhos de Seva, chamados de exorcistas ambulantes. Eles invocavam o nome de Jesus dizendo: esconjuro-vos pelo nome de Jesus, a quem Paulo prega. E os demônios se levantaram contra eles dizendo: nós conhecemos a Jesus e sabemos quem é Paulo, mas vocês quem são? E subjugaram aqueles homens e saíram feridos, corridos, diante dos poderes infernais. Não é uma fórmula mágica, é um coração aberto para Cristo. É você se deixando transformar a morada de Deus pelo Espírito de Jesus. É este tipo de invocação que garante na sua vida uma blindagem completa contra o poder do diabo, dos demônios e do inferno. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus faz uma terceira afirmação que eu quero sublinhar aqui nessa noite tão festiva e especial na nossa vida, a respeito do nome de Jesus. O nome de Jesus, o seu significado, o seu conteúdo, o Salvador, o Cristo bendito, é esse nome que é a chave de acesso às inesgotáveis riquezas celestiais. Eu vou dizer outra vez. O nome de Jesus, invocado dessa forma, é a chave de abertura das janelas dos céus, termo que a gente usa nas nossas orações, pelo menos eu gosto muito de usar, pedindo: Senhor, abra as janelas dos céus e deixa verterem sobre nós grandes bênçãos, inesgotáveis recursos da tua parte. E a sua palavra, a palavra do Senhor afirma que é o nome de Jesus, invocado nesses termos,
por gente que deseja deixar-se dirigir integralmente por Jesus. É esse nome que é a chave para a abertura dos céus, derramando sobre a sua vida recursos inesgotáveis. Evangelho de João insiste, especialmente no capítulo 14, 15 e 16, em nos desafiar com algumas coisas que a gente fica o tempo todo, pelo menos eu, dizendo: Senhor, mas será que é desse jeito mesmo? Jesus consolando os seus discípulos, dizendo: eu vou sair, mas tudo quanto pedirdes em meu nome, eu mesmo farei para que o Pai seja glorificado em mim. Jesus repete a mesma fórmula e diz: vocês não têm pedido nada ainda em meu nome, mas tudo quanto pedirdes em meu nome, o Pai vô-lo concederá, para a sua própria glória e para o seu próprio louvor. 3, 4, 5 vezes Cristo repete a mesma coisa. Vocês são chamados para darem muitos frutos. Jesus diz: quem crer em mim fará as mesmas obras que eu, e outras maiores fará. Porque tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. O Pai o fará. Ou seja, o nome de Jesus, a sua obra, aplicada à sua vida, o seu poder, são, sim, a chave de bênçãos inesgotáveis sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, razão pela qual você e eu não temos o direito, se você invocou a Jesus para a salvação, de viver no chão, esbagaçado, com o seu pescoço amassado debaixo das trevas, medíocremente. Você e eu fomos nós chamados para vivermos triunfantemente, o que não significa dizer sem pressão, sem sufoco, sem enfermidade, sem luta, não é isso. Mas você tem que viver em triunfo, em vitória, porque o nome de Jesus abre as portas dos céus a seu favor, a meu favor, a favor da sua igreja, a favor daqueles que invocam o nome de Jesus. Gente querida, está na hora da gente ser mais ousado, mais agressivo, respeitosamente ousado e agressivo diante dos céus, para pedir: Senhor, chega de vida espiritual rasa e frágil. Existe uma graça que a palavra de Deus insiste em dizer que está a meu dispor e a seu dispor, ao dispor da igreja, pela e sob a invocação do nome de Jesus Cristo. Uma graça que vai fazer você, tem que fazer a gente reagir como Estevão, sendo apedrejado e com o rosto luminoso, angelical, olhando para o Senhor, enxergando a Jesus, à direita do Pai, o Todo-Poderoso. Na hora da máxima pressão da sua vida, a máxima graça de Deus sobre ele. Porque você poderia, diante disso, perguntar: mas eu sou de Jesus, e estou passando esse aperto e pedi e nada aconteceu. A gente poderia falar aqui horas sobre isso, mas me permita ficar só nesse ponto. Jesus afirma que pedir em seu nome é garantia da resposta nos termos da vontade de Deus. Nem sempre e frequentemente não nos meus termos. Aí você diz: não, então assim não dá, porque eu vou continuar com esse sufoco, com essa pressão. Mas gente, Salmo 63, é Davi dizendo: tua graça é melhor do que a vida. O que haveria de melhor do que provar a graça de Deus em Cristo? Aliás, graça de que se usufrui melhor nos tempos de máxima pressão das tribulações sobre nós. Paulo aos Coríntios, segunda carta, ele diz: de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, ao ouvir de Jesus: minha graça te basta, porque o poder, o meu poder, se aperfeiçoa nas fraquezas. Então, a loucura é nós, crentes, vivermos debaixo da pressão e sem essa bendita e incomparável graça dos céus. O nome de Jesus é a chave que abre as portas dos céus sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. Então, me permitam dizer, mais do que
Está amarrado é dizer o seguinte: show mediocridade, vida espiritual fraca, não, comigo não, em nome de Jesus. Eu quero ter acesso a esse mar inesgotável de riquezas celestiais, o que só pode acontecer mediante a invocação do nome de Jesus. É o nome de Jesus, em nome de Jesus. Atos capítulo 3, você conhece muito bem o texto. Pedro, um esmoleiro, um homem, mendigo, aleijado, pedindo uma esmola à porta do templo. E Pedro olha para ele e diz: eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus. Esse é o significado, o poder, o valor do nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E o texto diz, Pedro explicando o milagre, ele diz assim: pela fé no nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes, curado, pela fé no nome de Jesus. Aqui nós vamos já orar no nome de Jesus, invocar o nome de Jesus, para que você, se ainda não está salvo, o seja. E esta seja a noite do encontro da sua vida com o Salvador Jesus. E com estas garantias todas de destino certo para a sua vida, medo da morte banido da sua alma e do seu coração, também abrir-se-ão as janelas dos céus. O nome de Jesus é a chave de acesso às inesgotáveis riquezas dos céus. Amém, meus queridos irmãos? Quarta afirmação para a gente encerrar e orar aqui. Vai haver um dia, descrito na palavra do Senhor, um dia em que todo joelho se dobrará diante do nome de Jesus. Vai haver um dia, glorioso dia, em que todo joelho vai se dobrar diante do nome de Jesus. Paulo, escrevendo aos Filipenses, falando sobre Cristo, sobre a sua humilhação, sobre a encarnação que representou Cristo, abrir mão, não da sua divindade, mas das glórias e do status associados à sua condição de Deus, pelo que também Deus o exaltou acima de todo nome. E lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Esse dia está perto, está próximo, e melhor é que eu já, desde agora, me dobre diante do nome glorioso do Senhor Jesus Cristo. Significa esperança e alento para tempos difíceis. Essa presente ordem, ou melhor dizendo, esta presente desordem de coisas, vai ter termo e fim próximos, naquele glorioso dia, em que o Senhor haverá de voltar para nos buscar, em que todo joelho diante dele haverá de se dobrar. Significa também um alerta para nós crentes, para que estejamos preparados para esse glorioso dia. Significa também uma chamada ao serviço, porque Paulo, quando falou desse texto, ele disse: Jesus se humilhou, Jesus encarnou para servir, e a sua exaltação sucedeu-se à sua humilhação. Eu e você somos chamados para servir, para nos colocarmos nesta missão bendita, de anunciarmos o Salvador Jesus Cristo como serviçais nessa vida e nesta terra, conduzindo gente a Cristo, para que enfim possamos reinar com Ele, diante de cujo nome todo joelho haverá de se dobrar, nos céus, na terra e debaixo da terra. Amém, meus queridos irmãos e irmãs? Amém. Gente, esse nome é poderoso. Nome de Jesus, nome de Jesus. Feche os seus olhos, por favor. Inclina a sua cabeça um segundinho.
acompanhem o que vamos cantar aqui com o nosso coral, tratando um pouco mais do nome de Jesus. Depois nós vamos orar, para encerrarmos esse momento de culto, de invocação do bendito, incomparável nome do Senhor Jesus Cristo.